sua área de trabalho, entendeu? Entendi. Se ela tiver aberta já, coloca ela na área de trabalho, compartilha a área de trabalho completa e clica na apresentação. Agora deu certo? Deu Isso, sim. agora. Isso. Deu certo, Rodrigo, deu. Então, beleza, vamos começar lá, pessoal. Então, o tema de hoje é retinopatia diabética, né? Eu sou o Dr. Rodrigo, sou fellow aqui do serviço e fui orientado pelo Dr. Hudson e pela doutora Luciana. Então, a retinopatia diabética é uma microangiopatia de pequenos vasos sanguíneos da retina e são particularmente vulneráveis ao dano proveniente da hiperglicemia. Então, é a principal causa de cegueira em adultos nos países desenvolvidos e ela é evitável se tiver um manejo desde o início. Então, após 20 anos de retinopatia diabética, quase 100% dos pacientes do tipo 1 vão ter algum grau de retinopatia diabética e 60% dos pacientes do tipo 2. Então, hoje no mundo, cerca de 537 milhões de pessoas vivem com a diabetes, né? E esse número vai chegar a 592 em 2035, mas eu acho que vai ser muito mais. Dessas, 103 milhões possuem retinopatia diabética e cerca de 18,8 com edema macular diabético. Mais ou menos 50% dos diabéticos não sabem que possuem a doença, o que é um problema muito grande. E agora, falando de Brasil, cerca de 14,3 milhões possuem diabetes lá em 2015, hoje esse número deve ser um pouco maior, sendo que pode chegar a 23,2 milhões em 2040. E isso aí representa mais ou menos 9,4% da população nacional, né? E em termos de SUS, o diabetes já chegou para responder a 12% total de hospitalizações que não foram relacionadas à gestação e um custo de até 15% no SUS de 2008 a 2010. Esse número também deve ter aumentado muito nesses últimos anos. Então, o diabetes mellitus, ele tem algumas complicações, né? E as principais complicações oculares são retinopatia diabética, iridopatias, né? Vai apresentar uma refração instável, pode apresentar catarata, glaucoma neovascular, neuroftomopatia e paralisia dos nervos oculomotores. E o diabetes é a causa mais frequente de cegueira nos países industrializados, né? Em populações ativas, lembrando que isso pode ser completamente evitável, né? Então, como fatores de risco, a gente tem o tempo, né, de retinopatia diabética, o principal fator de risco, o controle metabólico, né? Então, pacientes que têm uma hiperglicemia aumentada vai ter maior chance de ter uma retinopatia diabética. O tipo de diabetes e o tratamento também é muito importante. Pacientes que têm diabetes tipo 1, eles tendem a ter uma retinopatia diabética mais grave, e aqueles que utilizam insulina também. A genética está muito influenciada por isso, porque tem tanto diabetes para você ter, ou a genética, tanto para ter o diabetes, como ter uma genética para você ter um pior quadro de retinopatia diabética. A hipertensão arterial, a gente sabe que ela não é um fator de risco para você ter retinopatia diabética, mas assim que você tem a retinopatia diabética, ele é um fator de piora da progressão. Então, você ter hipertensão arterial, você vai piorar a sua retinopatia diabética. O tabagismo vai piorar pela hipóxia tecidual que vai causar. A gravidez por si só já é um fator de risco, porque vai ter alterações hormonais e hemodinâmicas. E não a diabetes gestacional, mas sim a diabetes que a pessoa já possui antes de estar grávida, né? As nefropatias são vistas como um indicador de gravidade da doença, a proteinúria associada à maior prevalência e gravidade da retinopatia diabética. Um exemplo disso é quando os pacientes são submetidos ao transplante renal, a gente consegue ter uma melhoria dessa retinopatia diabética e o paciente ele tem uma melhor resposta quando faz tratamento de fotocoagulação. Outros fatores associados, que são obesidade, hiperlipidemia, né, que são a síndrome metabólica, e tem alguns fatores oculares que são fatores de risco também. E pacientes com glaucoma, eles têm uma menor chance de ter uma retinopatia diabética. Pacientes que são míopes, eles têm uma menor chance de ter uma retinopatia diabética proliferativa. E aqueles pacientes que têm cicatriz de Toxo
toxoplasmose prévia, também é uma proteção para ter um fato mais grave de retinopatia diabética. Então, que é um gráfico mostrando realmente a diferença entre a gravidade, né, naqueles pacientes que não utilizam insulina, com os que não utilizam insulina, e quando o diagnóstico ele é mais jovem, né? Então, provavelmente diabetes tipo 1. Então, o diabetes tipo 1 ele é uma retinopatia diabética mais grave, comparado com aqueles que são insulino dependentes e aqueles que não são insulino dependentes. Então, quando a gente fala de fisiopatologia, a gente tem que ter esse ciclo em mente, que é o ciclo do sorbitol, que é uma das principais vias que a gente acredita que causam a retinopatia diabética. Então, a glicose, quando você tem altos níveis de glicose, ele começa a aumentar o nível de sorbitol pela aldose redutase. E o sorbitol, ele é extremamente tóxico para a célula, porque o sorbitol ele é muito mais osmótico, ele vai causar um dano osmótico e vai levar à morte celular, né? Então, essa hiperglicemia crônica vai fazer esses vários mecanismos bioquímicos, que é o acúmulo do poliol, que é o ciclo do sorbitol, que vai ter produtos de glicação avançada, vai gerar um estresse oxidativo, ativação do PQ cíclico e aumento dessa via da exosazima, e vai causar um dano e proliferação endotelial, o espessamento da membrana basal, e com isso vai ter a perda dos pericitos, que é a principal alteração, a inicial alteração da retinopatia diabética. Após a perda dos pericitos, a gente vai ter uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição vai gerar zonas avasculares intercapilares, que vai ativar citocinas inflamatórias e fazer os fatores de crescimento, né, que é o VEGF, TNF-alfa e o IGF-1. Quando a gente tem a perda dos pericitos, a gente começa a ter o aparecimento dos microaneurismas, né? E à medida que vai ter essas vasoconstrições, essas zonas vasculares, a gente vai ter alterações na barreira hemato-retiniana, que vai causar os edemas, e vai ter uma perda da autorregulação e hipóxia crônica, que vai causar neovascularização. Então, aqui é um esqueminha também que a gente tem lá na Academia Americana do diabetes causando a hiperglicemia, que a hiperglicemia vai causar tanto a microangiopatia como a macroangiopatia. A microangiopatia, causando a retinopatia, vai causar uma desordem intracelular por conta desse metabolismo do sorbitol, que vai perder os pericitos e vai desencadear todas as alterações que a gente vai ver mais para frente do diabetes. Então, quando a gente começa a falar dos sinais da retinopatia diabética, a gente tem aquelas hemorragias, as hemorragias superficiais, intraretinianas, né? As superficiais são as chamas e velas, intraretinianas são em ponto borrão, e na angioflúor, a gente vai ver que esses pontos, eles vão se apresentar como hipofluorescências por bloqueio. Os exudatos duros, eles são lipoproteínas e macrófagos cheios de lipídios, sobretudo na camada plexiforme externa, e vão derivar do extravasamento plasmático que foi ocasionado por essa vasculatura estar mais suscetível à perda dos pericitos, né? E na angioflúor, a gente só vai ter uma hipofluorescência quando esses exudatos foram bastante grandes e densos. Normalmente, você não consegue determinar isso na angioflúor. As manchas algodonosas, que são resultados das isquemias dos axônios, né? Pode acontecer no diabetes, mas a gente vai ver que não é nenhum critério da classificação, né? E a gente consegue ver que vai ser uma hipofluorescência focal por uma isquemia local, né? E vai ter um bloqueio da coroide lá no fundo. Quando a gente fala de alterações venosas, a gente tem um regurgitamento venoso e uma tortuosidade vascular. A gente vai ter veias em alça, veias em rosários, né? E a segmentação em forma de salsicha. Então, aqui a gente consegue ver a veia em alça, aqui a gente consegue ver as segmentações, aqui a ponta de rosários, né? E aqui em salsicha. Então, aqui a gente consegue ver um parâmetro geral dos afinamentos arteriolares aqui, com as contas em rosário, né?
e os de dedos em salsicha. E as alterações arteriais, a gente tem uma dilatação arterioral e pode ter uma isquemia significativa, com estreitamento periférico em fio de prata e obliteração. Então, depois que a gente tem essas alterações iniciais, a gente começa a evoluir um pouco na fisiopatologia da retinopatia diabética, e essa isquemia que vai causando pelas alterações, a gente começa a ter a presença das irmas, né, que são shunts artérios venulares, que são caracterizados por linhas intrarretinianas finas, irregulares e vermelhas, que vão das arteríolas para as venas, né? E as irmas são os precursores dos neovasos. Então, a partir do momento que a irma ela ultrapassa a membrana limitante interna, ela se torna um neovaso, né? E quando se torna um neovaso, a gente começa a ter as alterações proliferativas, que são os neovasos por si só falando, e de modo associado a gente vai ter a proliferação desse tecido fibrovascular, né, que vai levar mais para frente hemorragias vítricas, descolamentos de retina. E à medida que a gente tem essa isquemia da retina, vão acontecendo os neovasos do disco, neovasos em outros locais, né, da retina, e neovasos da íris, que vai levar à rubeose iris, que é o início do glaucoma neovascular. Então, aqui mostrando algumas imagens de neovaso de disco, né, e aqui neovasos em outros locais. E essas duas imagens já mostrando para a gente como que ficaria essa proliferação fibrovascular já em casos mais avançados do diabetes. Então, sabendo todos esses sinais, a gente pode entender um pouco melhor a classificação da retinopatia diabética. Então, a classificação ela é dividida em retinopatia diabética não proliferativa e retinopatia diabética proliferativa. A não proliferativa ela é dividida em leve, moderada, grave ou muito grave. E a proliferativa é a partir do momento que você já tem neovasos. Então, a retinopatia não proliferativa leve é quando a gente tem microaneurismas ou hemorragias em menos dos 4 quadrantes, esparsas em todo o fundo do olho. E à medida que essas hemorragias vão aumentando, ela se transforma na moderada, até que você tem microaneurismas e hemorragias nos 4 quadrantes, ou engurgitamento venoso em 2 ou mais quadrantes, ou a presença de irmas em 1 ou mais quadrantes. Então, na prática, a gente classifica como leve aquelas que são grave, aquelas que não são nem leve nem grave, a gente classifica como a moderada, que fica no meio das duas. E na grave, a gente tem a regrinha do 4-2-1, né, que são 4 hemorragias nos 4 quadrantes, mais de 20 hemorragias nos 4 quadrantes, alterações venosas mais comum, rosário venoso ou alves em 2 ou mais quadrantes, e as irmas em 1 ou mais quadrantes. E tendo a classificação, é importante a gente saber por conta do segmento. Então, se o paciente não tem ou tem uma retinopatia muito leve, o segmento vai ser anual. E à medida que essa retinopatia ela vai se progredindo, a gente vai diminuindo o tempo de segmento e com isso a gente começa a tratar. Então, a partir de que ela é uma retinopatia muito grave, a gente já tem um segmento muito mais curto e a gente já começa a considerar o tratamento, né? E em hora nenhuma da classificação, existe a classificação se o paciente tem ou não edema macular, exatamente por conta disso, porque são duas classificações diferentes. Tem a classificação da retinopatia diabética, e em qualquer fase dela, o paciente pode ou não ter edema macular. Então, a classificação de edema macular é uma classificação à parte. Então, o que é o edema macular? Ele é inicialmente um acúmulo de líquido na camada plexiforme externa e que vai envolver toda a totalidade da espessura, né? E o edema ele pode ser cistóide, focal ou difuso. Vou falar isso um pouquinho mais para frente. E na angioflúor a gente vai ter o padrão de pétalas de flor, né? Que é esse padrão bem característico do edema macular cistoide, né? Então aqui também algumas fotos mostrando o edema macular cistoide quando comparado com o olho que está normal, e aqui a angioflúor mostrando uma hiperfluorescência difusa com aspecto petaloide. Então, quando a gente fala também de edema macular,
existe o edema macular clinicamente significativo, que é aquele edema macular antes de a gente ter um aporte do OCT. Então, era um edema macular que a gente via pela biomicroscopia, que é o que está no ETDRS e cai bastante em prova essa classificação. Então, essa classificação a gente tem um espessamento retiniano dentro das 500 micras do centro da mácula, então é um edema macular clinicamente significativo. Ou então, se a gente tiver exudatos dentro de 500 micras do centro da mácula, se estiver associado ao espessamento retiniano. E um espessamento retiniano de uma área de 1 diâmetro de disco, né, que é mais ou menos 1.500 micras, ou maior, qualquer parte do qual está no centro do diâmetro do centro da mácula. Então, tudo isso aqui é o classificado como edema macular clinicamente significativo. Hoje em dia, com o OCT, a gente utiliza mais a classificação do OCT do edema macular diabético. Então, a gente tem 3 tipos, né, que é o macular difuso, macular cistoide e a degeneração macular cistoide. E cada tipo tem os subtipos. Quando a gente tem um descolamento macular seroso, anormalidades na interface vitreomacular e a presença de exudatos duros. Então, para o tratamento, para o prognóstico do paciente, é importante a gente saber classificar o tipo de edema macular pelo OCT, que isso também vai influenciar na questão da terapêutica mais para frente. E com isso foram criados biomarcadores, né? Os biomarcadores são algumas coisas que a gente que é visto no OCT, que vai nos dizer se o paciente ele tem uma melhor resposta ao anti-VEGF, ou melhor resposta ao Ozurdex, se um prognóstico é um pouco melhor ou um pouco pior. Quais são esses biomarcadores? A gente tem os focos hiperreflectivos, né, que são basicamente 3, são as células microgliais, os exudatos duros e os microaneurismas, a espessura macular central, desorganização das camadas internas da retina, que são os drills, e o descolamento neuroretiniano foveal. Então, aqui, para a gente lembrar um pouquinho a aula de OCT que a gente teve, todas as camadas da retina no OCT, demonstradas aqui de uma forma esquemática, né? Onde está cada camada com as suas células. Agora, aqui, para a gente mostrar, aqui é um microaneurisma, né? Mostrando que é um foco hiperreflectivo, maior do que 30 micra, né? Aqui a gente pode ver que também tem alguns pontos de hiperreflectividade, tá? E a presença de cistos. Nessa foto aqui, a gente tem esse cisto grande e tem um sinal que vai mostrar para a gente a presença desse cisto, que é como se fosse o contrário de um sombreamento, né? Porque a gente vai ter um realce nessa área após o cisto. E aqui embaixo, demonstrando para a gente um descolamento da retina neurosensorial, tá? Então, esses biomarcadores, eles vieram para mostrar para a gente se esse paciente ele tem um melhor prognóstico ao tratamento ou não, uma melhor resposta ao tratamento ou não. E um problema muito grande que a gente tem também quando a gente fala sobre edema macular é a maculopatia isquêmica, porque às vezes você trata o edema macular, só que o paciente não melhora a acuidade visual. Então, é quando a gente percebe que a gente tem essa maculopatia isquêmica, a gente tem um aumento da zona avascular da fóvea, né? Então, esse aqui é um quadro muito grave e uma causa de perda de visão irreversível na retinopatia diabética. Então, sabendo já a classificação, sabendo classificar o edema macular, a gente começa a partir do tratamento da retinopatia diabética. Então, o tratamento, ele se baseia principalmente no controle glicêmico rigoroso. A partir do momento que o paciente tem esse controle glicêmico rigoroso, as outras etapas, elas começam a ter uma eficácia. Se a gente for fazer qualquer outra coisa sem ter essa parte do tratamento do paciente, a gente está só adiando o futuro desse paciente, que é a perda, a cegueira. Então, o paciente tem que fazer um controle glicêmico rigoroso, ele tem que controlar o colesterol, triglicerídeos, né? Existem alguns estudos que falam que o fenofibrato ele vai reduzir a progressão da retinopatia diabética naqueles pacientes que têm diabetes tipo 2. A gente tem que controlar a pressão arterial desse paciente, porque já sabe que a pressão arterial descontrolada piora também a retinopatia diabética. E aí a gente vai para os tratamentos específicos.
que é a fotocoagulação a laser, né? Que é o tratamento padrão, que foi o primeiro tratamento instituído para retinopatia diabética, que vai destruir a parte da retina que está doente, que está sofrendo, né? E vai permitir uma melhor perfusão dessa parte saudável. Vai afinar a camada retiniana externa, que com isso a gente vai ter uma melhor difusão do oxigênio e vai ter uma redução da área isquêmica, que vai diminuir também a produção de substâncias vasoproliferativas, né? A gente tem também os anti-VEGFs, né, intravítreos, que eles vão agir tanto no edema macular e no caso do ranibizumab também tratar a retinopatia diabética proliferativa. Antigamente, na época do ETDRS, a gente utilizava triancinolona, né, intravítrea, a subtenolona ainda é utilizada, só que hoje a gente sabe que triancinolona intravítrea não é muito utilizado pelos efeitos colaterais, principalmente aumento da pressão intraocular, que é muito indesejável. E a gente tem também o implante de dexametasona, que é o Ozurdex, intravítreo, que tem algumas particularidades também. E a gente pode abrir mão da vitrectomia, né? Quando a gente tem uma hemorragia vitreodensa de longa duração, DR tracionais envolvendo mácula e associação DR tracional com reumatogênico, DR misto. Então, quando a gente fala de fotocoagulação, no caso diabético, panfotocoagulação, a gente tem esse objetivo de promover a regressão do tecido neovascular e, com isso, impedir a neovascularização no futuro. Então, a gente faz o controle após um mês de completar o tratamento, né? Se ainda existir a neovasa, a gente faz uma nova sessão. Então, o ETDRS, ele preconiza que o spot tem que ser de 200 a 500 micra, a potência não é suficiente para gerar uma marca branco acinzentada, aí fala mais ou menos o tempo, e aqui eu botei um gráficozinho aqui do lado, porque a marca, ela vai depender muito da potência que você utiliza com a duração do pulso. Então, se eu usar uma potência com uma duração pequena, eu posso ter uma marca desejável, assim como se eu usar uma duração grande, uma potência menor, também eu vou ter uma marca desejável. Então, esses parâmetros são parâmetros antigos, mas hoje é muito mais maleável. A gente consegue definir melhor de acordo com o equipamento que você tem a marca ideal para o paciente, mas sempre uma marca que não seja muito branca, né? Uma marca que não gera um dano tecidual muito grande. E a panfoto, apesar dela ser excelente, que vai ajudar, vai salvar o olho do paciente, ela tem muitos efeitos colaterais. Ela pode diminuir a visão noturna, alterar a visão de cores do paciente, diminuir a visão periférica, ela pode gerar glare, ela vai ter uma perda temporária da acomodação, vou ter fotopsias, né? Se eu fizer muitas marcas de uma só vez, eu vou causar um edema macular, né? Pelo processo inflamatório que eu vou causar. E sempre que eu vou fazer, eu tenho que poupar os meridianos horizontais o máximo possível, né? Maximizar o campo de visão horizontal para dirigir bem e para proteger a acomodação e inervação da córnea. Então, aqui são algumas fotos, né? Mostrando para a gente como que o paciente fica após a fotocoagulação, né? Com as marcas de laser. Algumas ficam bem pigmentadas com a proliferação da PR, outras nem tanto. Esse laser D é o laser Pascal, né? Que já vem presetado a distância que você quer de uma determinada área e que provavelmente vai ser o futuro da fotocoagulação, né? Um laser muito bom de se fazer. Então, aqui mostrando que a fotocoagulação, ela sim tem um excelente resultado. Na foto A, mostrando o paciente com a retinopatia diabética, cheio de neovasos, um quadro bem grave, bem avançado, com edema macular. E na B, após a panfotocoagulação, regrediu bastante, parece um outro olho. Com certeza a visão do paciente melhorou também, né? Fica a proliferação aqui fibrovascular, mas isso aqui, você salvou o olho do paciente. Quando a gente fala do tratamento da edema macular, a gente tem que entender qual que é o edema macular que esse paciente tem clinicamente significativo. Isso tudo de acordo com o ETDRS. Então, se for um edema macular que não vai envolver o centro da mácula, a gente tem que fazer uma fotocoagulação ou um laser de micropulso. Se for envolvendo a mácula, mas com a visão normal ou minimamente afetada, o ETDRS preconiza realizar laser, tá? O de micropulso, que pode acarretar menor risco de lesão na folga. Só que hoje em dia,
Se a gente tem um edema macular que acomete a mácula, mesmo com a visão boa, a gente já tem indicação de fazer anti-VEGF. Então, mudou um pouquinho esse parâmetro, né? Então, edema macular que envolve o centro macular, visão reduzida, que está diminuindo, que a visão está diminuindo, o espessamento está aumentando, significativo, fazendo anti-VEGF. E naqueles pacientes que estão com resistência ao tratamento do anti-VEGF, são olhos pseudofásicos, que já foram vitrectomizados, aí a gente tem a dexametasona, que é o Ozurdex, para tratar esse paciente. E se esse edema macular tiver uma tração vitreomacular, a gente faz o anti-VEGF para ver se a gente consegue aplanar, mas se mesmo assim a gente não conseguir, aí a gente tem que partir para a vitrectomia para retirar esse componente tracional presente na região foveal. Então, aqui mostrando um caso de uma foculação focal, né? Aqui tem uma região com exudatos, fazendo um exudato em circinata, algumas microhemorragias aqui, hemorragias, e após realizar o laser nessa região, cessou o extravasamento, os exudatos sumiram, né? Então, para aqueles edemas extrafoveais, ele é, sim, muito terapêutico. Existe a fotocoagulação em grid, que também a gente faz na região macular, quando aquelas áreas que a gente não tem acesso ao anti-VEGF, aqueles pacientes muito carentes, que não conseguem, a gente pode abrir mão dessa terapêutica para tentar melhorar a qualidade visual do paciente. E quando a gente fala de doença ocular diabética avançada, é quando a gente tem hemorragias pré-retinianas intravítreas e quando começa a ter um aumento muito grande desenfreado dos fatores de proliferação, os neovasos começam a aumentar demais e começa a ter suas alterações, né? São essas hemorragias. E aí começa a ter alterações muito graves do diabetes, que são descolamento tracionais de retina, que pelas contrações, né, das fibroses, a gente começa a ter neovasos de íris com as rubeoses irides, que vai causar o glaucoma neovascular. Então, quando o paciente chega a esse estado de doença, o prognóstico visual dele fica muito limitado, né? Pensando nisso tudo, a gente entrou na era dos anti-VEGFs, né? Então, aqui foi só um esqueminha bem conhecido, bem batido da evolução dos anti-VEGFs, né? Então, o primeiro foi o pegatinib, né? Que foi o Macugen, foi o primeiro anti-VEGF feito lá em 2004, não teve muita aceitação porque a molécula era muito grande. E aí, em 2005, teve o bevacizumab, né? Que foi o Avastin, que apesar de ser off-label, ele ainda é uma medicação que é utilizada em alguns centros, em alguns locais, e foi o primeiro que foi feito, né? É a partir do bevacizumab que se criou o ranibizumab, né? Eles pegaram só essa região aqui para fazer o ranibizumab, que é o Lucentis, que foi um grande avanço em questão de melhora da qualidade visual dos pacientes. E após a criação do aflibercept, né? Que é lá de 2011, 2012, que mudou um pouquinho o jeito de agir, mas a funcionalidade é a mesma. Existem outros que estão em vigência, que estão em estudos, né? Alguns para lançar agora, mas o que temos disponível no mercado hoje é o ranibizumab, o aflibercept e o Avastin, que ele é off-label, né? Então, aqui mostrando o Macugen, o Avastin, que é a ampola grande que você tem que fracionar, o Eylea, que é o aflibercept, e o Lucentis, que é o ranibizumab. E aqui o Ozurdex, que também pode ser uma terapia paralela para se utilizar no paciente. Então, quando a gente fala de anti-VEGF, a gente entra nas eras dos estudos dos anti-VEGFs, né? Existem diversos estudos, ainda mais agora com o BCRNet, os estudos são inúmeros, né? E cada um deles tem a sua importância, tem o seu porquê, não cabe também trazer todos eles. Então, eu trouxe aqueles que eu acho que são os mais importantes, né? Para a gente saber, pensando em prova de fellow, prova da CBO, essas coisas. Então, os estudos tem o RIDE-RISE, que ele foi o primeiro estudo do ranibizumab, né? Que avaliou a eficácia e a segurança. E foi a conclusão de que os pacientes que foram feitos lucentes, né? O ranibizumab, eles foram submetidos a menos sessões de laser. Então, ele se mostrou melhor do que o laser.
E o Restore, ele comprovou isso, né? Que o ranibizumab com ou sem o laser, comparado com aquele paciente que fez apenas laser, ele trouxe um ganho de letra muito melhor comparado com quem só fez laser. A gente tem um protocolo T, que ele comparou a eficácia dos três que estão em uso, né? O Avastin, Lucentis, o Eylea, o bevacizumab, o ranibizumab e a aflibercept. Então, a aflibercept se mostrou melhor naquelas melhores acuidades abaixo de 20/50, né? Só que, quando comparado com o ranibizumab, ele apresentou o mesmo ganho de letras em 2 anos de tratamento. Então, a aflibercept, no início, ele tem o melhor ganho de letras, mas lá no final do tratamento, em 2 anos, se equiparou o ganho de letras do ranibizumab com o do aflibercept. Esse protocolo S, ele foi importante porque ele avaliou a não inferioridade do ranibizumab com laser para o tratamento da retinopatia diabética proliferativa, e foi um dos motivos que o ranibizumab foi aceito agora para tratamento de retinopatia diabética proliferativa. E tem o VIST e o VIVID, que avaliou a eficácia e segurança do aflibercept, né, que foi o estudo que mostrou o aflibercept para o mundo aí. E aí aqui são as indicações de vitrectomia na retinopatia diabética clássicas, né? Que são hemorragia vítrea densa sem melhora, descolamento tracional de retina envolvendo ou ameaçando a mácula, descolamento de retina tracional e regumatogênico combinado, né? E aí vem os edemas maculares com tração da hialoide, hemorragia persistente, mesmo que não densa, mesmo após uma fosfodilatação máxima, aquela proliferação que está só progredindo e ameaçando cada vez a mácula. Quando a gente tem esse glaucoma induzido por células hemáticas, né, o eritoclástico, neovascularização do segmento anterior, né, e uma hemorragia pré-macular subalóide densa. Essas são as indicações clássicas de vitrectomia. Então, o que eu tinha a falar sobre a retinopatia diabética foi isso. Espero que eu tenha sido um pouco claro e não muito rápido. Muito bom, viu, Rodrigo? Muito bom. Excelente, viu? Muito didático, viu? Parabéns, viu, Rodrigo? Rapaz, eu estou gostando muito dessas aulinhas de quinta, viu? Elas estão melhor do que as dos velhos, hein, Hudson? Com certeza. Com certeza. Eles têm mais didática que a gente. A gente pula, esquece, né? Ele falou de tudo. Legal, parabéns. É verdade. Foi bem didático. E o que a gente tem, né, é que, dando uma pincelada aí no tratamento da retinopatia diabética, e por falar em tratamento, quero até fazer uma menção aqui à doutora Luciana, aqui da FUBOG, e muitos outros, né, pelo Brasil, pelas campanhas aí na retinopatia diabética e prevenção e tratamento, que estão realmente mudando aí o paradigma da nossa população. Isso foi bastante elucidativo, principalmente nesse período de pandemia, né, onde a gente pôde ajudar muita gente, né? E que a gente não se esqueça, né, do laser. Você vê que tem estudos comparativos, nós sabemos que aplicações de antiangiogênicos, elas têm superioridade, mas o laser ainda tem o seu lugar. E lembrando também que as imagens de grande angular, onde nós podemos ver aí as áreas de isquemia com maior precisão, isso nos ajuda bastante a decidir acerca do tratamento, acompanhar, ver os neovasos e mesmo o excesso do laser que não pode acontecer, né? E a gente pesar isso comparando com os estudos em relação ao edema macular diabético. É muito bom mesmo. E eu separei alguns casos aí sobre a parte cirúrgica, mas antes de entrar neles, eu queria dizer o seguinte, que a retinopatia diabética, a depender também do serviço, você pode pegá-la bastante avançada, né? O perfil do paciente particular é totalmente diferente do paciente público. Ali na Fundação Banco de Olhos,
nós pegamos muitos pacientes assim, em estágio bastante avançado. Então, resta fazer o tratamento, mas a maior parte daqueles pacientes que não são controlados e ficam crônicos, devido talvez a um tratamento insuficiente, talvez a um tratamento que começou e não deu continuidade, e as dificuldades que nós temos hoje, que antigamente era só do laser, mas hoje também dos antiangiogênicos, nos fazem, muitas vezes, antes de dar uma referência a um serviço maior, demorar nesse tratamento e o paciente acaba ficando bem mais grave. Então, nós operamos muitos deles em estágio bastante avançado, com uma dificuldade, e aí entra muito a questão da fase proliferativa. Operar mais cedo, esperar mais, uma hemorragia vítrea, esperamos mais, esperamos menos. Hoje, a gente tem uma tendência, quando o caso é mais grave, de atuar mais precocemente. E uma hemorragia não esperamos mais como esperávamos há tempos, especialmente no diabetes tipo 2, onde esperávamos há 20, 30 anos atrás, até 6 meses para absorção daquela hemorragia, e muitas vezes acompanhando só com ultrassom. Então, hoje tem uma tendência a gente tratar bem mais cedo. E, pensando nisso, eu separei aqui alguns casinhos, né? Vou tentar ser breve com esses casos. Vou compartilhar aqui a minha tela. Dá para ver aí? Está compartilhado? Nós temos uma series de retinopatia diabética no iTube. Eu separei alguns casos e aqui a gente consegue visualizar alguns deles, desde a fase mais precoce até a fase mais tardia. Né? Esse caso aqui do meio, eu apresentei aqui no Retina Grand Rounds, que foi uma surprise, a gente fazendo ali o tratamento da retinopatia, quando caiu um corpo estranho, que seria a própria lâmina da pinça de retina, caiu no polo posterior da mácula. Nós vamos começar com um caso menos grave aqui, depois eu vou ampliar aqui a tela. Uma questão que se faz bastante presente no caso de retinopatia diabética é se nós devemos, muitas vezes, fazer um peeling único ou um peeling duplo, no caso da retinopatia diabética proliferativa, especialmente. Aqui nós temos um peeling duplo de membrana epirretiniana em paciente com retinopatia diabética severa. Quando fazer os dois, quando fazer somente a membrana e também em conjunto com a epirretiniana e a limitante interna. Aqui nós temos aqui a angiografia mostrando bastante proliferação. Sempre que possível usar o sistema de grande angular. Aqui temos o paciente fáscico, evitar encostar no cristalino. E aqui a gravidade do problema, né? Você tem uma proliferação preservando parcialmente a mácula, tem edema, remover o máximo do vítreo, a hialoide. E se você já de início achar um plano que não esteja intrarretiniano, você pode começar a fazer a delaminação dessas membranas epirretinianas, lembrando sempre que neovasos eles devem ser reduzidos ao máximo e cauterizados. Então, é muito difícil você entrar numa cirurgia de retinopatia diabética proliferativa sem um cautério. Então, o cautério ele deve estar presente sempre, porque senão você vai ter uma hemorragia vítrea, você não vai conseguir ver o bolo posterior e a situação vai piorar no transcorrer da cirurgia. Usar sempre que possível o azul brilhante. O azul brilhante, especialmente na fase inicial, ele ajuda a você ter um contraste entre a limitante interna e a membrana epirretiniana,
Então, aqui vou avançar mais um pouquinho. E sempre escolher o local adequado para fazer o peeling. Lembrando que a limitante interna, quanto mais próxima à FOV, ela é mais fina, então o cuidado se torna bastante maior quando você chega ao centro. Esses movimentos de remoção da membrana limitante interna, eles devem ser feitos inside out, nesses casos aí onde você tem uma proliferação, evitando que haja uma tração justamente da parte externa para a parte interna. E sempre com visualização de instrumentos de grande angular, para que você possa ter uma boa pega ali e uma visão de 3D da região onde vai fazer o peeling, liberando o máximo. No transcorrer da liberação, tanto do tecido epretiniano quanto o tecido da membrana limitante interna, você pode descobrir ali, onde estava tamponado, entre aspas, o neovaso, então você deve tratar aquele neovaso com endocautério. Aqui temos um descolamento tracional de retina, então evitando a mácula, essa parte da retina bastante elevada, nós estamos aqui fazendo a cauterização externa, e essa cauterização externa para que haja um relaxamento da retina periférica, para que depois da cirurgia também não haja um pós-descolamento. E o perfil carbono é um instrumento também bastante importante no sentido de ajudar no tamponamento desses vasos. Ele funciona, além do controle pressórico intraretiniano, como um instrumento que vai pesar sobre esses neovasos e ajudar no seu controle da hemorragia vítrea. E assim mesmo, durante a cirurgia, você pode usar o cautério também. Aqui estamos partindo aqui para fotocoagulação a laser. Logicamente que nas áreas de tração e elevação da retina, o laser não vai ser tão eficaz, mas o máximo que pudermos fazer de laser para evitar uma pós-tração, aí importante fazer agora. E o laser, nós sabemos que o laser da vitrectomia, para esses casos proliferativos, é bastante mais eficaz durante a cirurgia. E a decisão também acerca do tamponamento, né? O que fazer? Gás intraocular, fazer óleo de silicone. Esse caso, devido ao descolamento, mereceu um óleo de silicone. Na grande parte das vezes, né, a gente prefere fazer uma troca direta para que nós possamos visualizar o caso do início ao fim e possamos aí evitar o escorregamento da retina na sua periferia ou uma infiltração do perfil carbono na troca direta no espaço subretiniano. E aqui, fazendo laser naquela retinotomia periférica, e o laser ele se torna eficaz quando a retina está plana. Note que houve um encurtamento na retina anterior, justamente pela tração prévia, e o paciente se mantém totalmente fáscico e sem toques na retina durante todo o período da cirurgia. Aqui, um outro caso interessante também, de uma retinopatia diabética grave. Vou adiantar aqui um pouquinho. Aqui o título, tração severa em retinopatia diabética e uma técnica eficiente para um peeling da membrana fibrovascular. Fizemos aí esse caso com a doutora Jéssica, a doutora Nicole, que terminaram recentemente os fellows, né, dela, da parte da retina. E, novamente, né, sempre observar o status do cristalino do paciente. Nesse caso, é um paciente fáscico, e a situação é essa, né? Como você vê, uma hemorragia vítrea densa. Então, a primeira providência é cuidar da hemorragia vítrea, fazendo core vítreos, aqui estamos retirando, fazendo a vitrectomia periférica e evitando tocar no cristalino. Você vê que tem traves vítreas bastante densas aí, nessa fase inicial aí do procedimento. E, mesmo assim, você nota que após a remoção da hemorragia vítrea, você tem traves e fibrose, tecido fibrótico, fibrovascular, na realidade,
em cima da mácula. Então, é importante um instrumento que é o vitreófugo, muitas vezes te ajuda a fazer esse trimming das membranas e muitas vezes até certos peelings são possíveis de serem realizados com instrumento, com o vitreófugo. E aqui você vê um líquido saindo debaixo da retina periférica, onde houve uma drenagem justamente num local de tração, e é um conjunto de tração com o buraco retiniano, ou seja, um descolamento misto regmatogênico tracional. O que fazer? Tentar separar ao máximo as membranas da retina, nesse caso aí, com bastante cuidado, e o vitreófugo funciona quando você usa, eu até fiz um comparativo desse vídeo com o Faco, nos passos 1, 2 e 3, quando você abre e fecha e você, com cuidado, evita a aspiração inadequada e evita o excesso de tração, e você vai fazendo um trimming, uma redução desses neovasos com a intenção de liberar a retina desses neovasos, dessas trações e componentes fibrovasculares, como você vê aí, fazendo pequenos movimentos, pequenos toques e liberando esses neovasos que já estão aí, entre aspas, arraigados aí na superfície retiniana. Dessa forma, você torna a retina móvel, e quanto mais móvel a retina, você mais chance tem de aplaná-la com o instrumento que nós usamos, que sabemos todos que de autoajuda e de grande ajuda, que é o perfuro carbono líquido. Então, o perfuro carbono líquido, você vê que nesse caso a retina já está quase que completamente liberada. E vamos agora fazer o uso. Não adianta fazer logo o uso da pinça aqui a pinça para fazer essa remoção da membrana, ela está dentro de uma alça ali vascular. Então, tomar bastante cuidado para você não romper esse vaso ou vasos aí, causar hemorragia vítrea durante a cirurgia. Então, com muito cuidado, fazendo esse trimming com a pinça, tesouras e piques de retina, você consegue liberar a retina das suas trações e fazê-la mais móvel. Como nós estamos vendo aqui, a retina está quase completamente solta, mas ainda tem trações, e nós vamos até o máximo que conseguirmos, e logicamente que no decorrer desse tratamento nós precisamos de fazer o uso do cautério. E aqui já com a retina totalmente solta, vamos usar o perfil carbono líquido. O perfil carbono líquido vai ajudar a abrir a retina e colocar a mácula numa situação mais anatômica, e aí a periferia não podemos deixar de tratar, como eu disse, com cautério também, na periferia onde houve uma redução e uma tração, com uma anteriorização da retina, onde foi necessário fazer economicamente, entre aspas, uma retinotomia periférica, e muitas vezes ela tem que ser feita radial, para que de forma radial a retina possa chegar na mácula aí sem tração, e finalizando sempre com a retina plana. Nós conseguimos fazer o laser pega bem quando a retina está plana, e complementando o primeiro passo, que é colar a retina, nós fazemos a panfotocoagulação, porque a panfotocoagulação necessária na retinopatia diabética, mais uma vez, num caso proliferativo como esse, liberando a mácula, como vocês podem ver, fazendo o tratamento a nível macular, nós temos aí um resultado, um pós-operatório melhor e uma garantia que a retina vai se manter colada com tamponamento, no caso, devido à gravidade dele. Aqui a mácula muito mais anatômica, bonita, livre. Nós tínhamos aquela tração periférica, onde não podíamos ver a mácula, porque praticamente ela estava coberta, né, com a fibrose. Então, com muito cuidado para que não provoquemos também nenhum buraco macular, nenhuma alteração intraoperatória, a cirurgia deve ser feita muito lenta, com muito meticuloso. E gosto de colocar também uma suturinha, porque às vezes o silicone ele fica ali atrás vai para o espaço subconjuntival, né? Então, sempre que possível, colocar essa suturinha, né? E somente para terminar aqui, né, temos vários casos, mas eu quero só mostrar mais um desses casos. Essa série ela tá disponível aqui. Um caso bastante interessante que nós achávamos
que, no decorrer da cirurgia, ela não fosse colar, porque nós nos deparamos com 2 desafios aí. O primeiro desafio foi a própria retinopatia diabética. Quando chegamos ali na retina, para tratar a retinopatia diabética, nos deparamos com a surpresa, né? A surpresa do corpo estranho intraocular durante a cirurgia. E nós temos aqui uma fibrose nessa extensão aí. Em muitos casos, vocês sabem, eu não estou mentindo, que a gente desanima, né? Muitos retinólogos chegam aí e falam, não vou fazer mais nada, porque não tem o que fazer. Porque chegou muito proliferativo, muito ruim. Então, o que fazer? Depois de uma vitrectomia, vamos corar, vamos tentar fazer alguma coisa. Conseguimos corar bem aí, pelo contraste, a membrana epirretiniana, porque a limitante interna está praticamente coberta pela membrana epirretiniana. Então, o que fazer? A primeira coisa é tirar, e conseguimos um plano aí. Com esse plano, a gente vê a imagem anterior e fala, não vai ser possível. Recentemente, Steve Charles, numa palestra nossa, juntamente com a Pan-Oftalmológica da Índia, ele até comentou, né, esses peelings, nesse caso, aí, muito cuidado para não fazer muita tração. E se você descobrir o plano, você vai ali delaminando, usa tesoura. É uma cirurgia que lenta, né? Fazer o máximo de lentidão possível para que não haja um rasgo de retina. Como nós conseguimos um plano ali, ele está abrindo, quase que miraculosamente, aqui conseguimos soltar o plano, e a membrana ainda lá, e ainda não sabíamos se haveria algum prognóstico, porque a membrana realmente está muito presa ali. Foi quando caiu, olha que interessante, foi quando caiu. A primeira vez que eu mostrei esse vídeo aqui, ele não estava editado, aí, nesse momento que ela caiu, né? Agora ele está editado com uma iluminação melhor. Então, quando nós aproximamos aqui a pinça, nesse momento aqui, para fazer o peeling, olha que interessante, né? Ela caiu um pedaço da pinça lá para baixo, nós conseguimos registrar isso. Realmente foi uma surprise. Então, a cirurgia se prolongou bastante, porque o cuidado agora vou adiantar um pouquinho o vídeo, é de tirar esse corpo estranho. Então, usamos uma outra pinça, um pouco mais grosseira, não tanto para limitante interno. Aí nós conseguimos aqui segurar, e com a iluminação a gente retificou para colocar no mesmo eixo de puxar esse corpo estranho, que agora virou um corpo estranho, para fora da cavidade posterior, e tiramos ele aqui, colocamos em cima da córnea, que já se tornou o pedaço da pinça um corpo estranho. Felizmente, sempre é bom ter à mão uma outra pinça, porque o trabalho continua. Depois que tiramos o corpo estranho, entramos ali e fomos delaminando, até que nós conseguimos remover toda a membrana epirretiniana. Só ficou esse espaço, esse pedacinho nasal inferior, que também não valeria a pena tirar. E aqui também uma retinotomia periférica de alívio, onde havia tração com laser, e olha a mácula, que beleza. A gente não imaginava que ela fosse ficar assim, dessa maneira, que tivesse um prognóstico tão melhorado nesse paciente, que chegou a conta dedos com dificuldade, com bastante dificuldade, mas com aquela fibrose ele só tenderia a piorar. E aí temos ali nasal inferior, aquela fibrose que não atrapalha, uma boa panfotocoagulação que fazemos aí durante a vitrectomia, mais eficaz do que a própria o laser de ambulatório. Então é isso que eu queria compartilhar, né? Tem mais casos, mas esses são alguns dos casos interessantes. Hudson, muito, muito bom esse vídeo seu, e mostra assim que não pode ter preguiça, né, na hora de operar o paciente, tem que tentar até o final, né? Com certeza. Ontem eu estava falando isso com o nosso fellow Selva, lá, o Emílio, o doutor Emílio Lourenço, a gente chama de Selva porque ele é militar, e falando com ele o caso de descolamento, né, importante, mas também com PVR, e nós tínhamos ali a possibilidade de fazer somente a vitrectomia, mas eu falei, olha, tem um buraquinho ali. Esse buraquinho pela opacidade de meio você não viu,
mas agora que fizemos a vitrectomia, nós vimos o buraquinho. Então, vamos continuar, vamos prolongar a cirurgia. Então, o primeiro passo, troca de fluido gasosa, corar com azul brilhante, vamos fazer o peeling. Fizemos o peeling, prosseguimos na cirurgia. Então, como eu estou falando, se a gente tiver preguiça, a gente não faz todos os passos. O que eu realmente brigo, entre aspas, aí com os residentes, os fiéis, é que a gente continue até o fim, fazer o máximo e não desistir, mesmo em casos desafiadores como aquele ali, né? Ah, não, caiu a pinça lá, não, vou tirar esse corpo estranho, acabou, finalizou por aí. E não é por aí, a gente tem que ir até o máximo, que a chance que o paciente tem é aquela. Então, agradeço o seu comentário, Luciana, e a gente tenta fazer o máximo aí, né, para tentar fazer o melhor. Hudson, bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Parabéns pelos casos, viu? Realmente muito bonitos. E imagina o susto na hora que caiu que a pinça abriu, né? E caiu. E por sorte também não teve uma hemorragia, né? Que poderia ter acontecido durante a cirurgia, complicando ainda mais esse caso que já era bem desafiador. Podia ter espetado a fóvea, né? Seria pior. Exatamente. Ou ter espetado, fincado na coróide também, né? Isso, a gente só deixa uma dica para os meninos, quando vocês forem fazer corpo estranho, às vezes vale a pena fotocoagular em volta do corpo estranho antes de tirar e jogar, lógico que não é esse caso, mas jogar a pressão mais alta um pouquinho, né? Para que você diminua o sangramento aí na hora de tirar. Como ela estava superficial, então você conseguiu retirá-la lindamente aí, colocando ela no mesmo sentido do eixo. Não é simples, viu, gente? Parece simples aqui no vídeo, na hora que ele mostra, mas não é simples, assim como não é simples também a retirada dessas membranas densas, né? Uma outra coisa, não sei, eu queria até perguntar para vocês, quando você tem essas trações tão densas, tão intensas no polo posterior, fazendo esse tabletop, que você tem que trabalhar essa proliferação e, às vezes, realmente usando pinças, membranas, fazendo uma dissecção de plano, se você usa perfluorocarbono para ajudar com uma terceira mão. Eu vou falar a minha experiência, mas, assim, particularmente, eu também prefiro evitar a tração muito intensa, obviamente, a gente vai denominando mais, mas, às vezes, se você cria uma ruptura iatrogênica, né, que pode acontecer nesses casos, o perfluoro também pode migrar para o espaço subretiniano e acabar te dando mais um tempo cirúrgico aí sem necessidade. Você usa o perfluoro em geral ou você realmente prefere fazer as delaminações, a retirada sem perfluoro? Eu uso bastante, Francine, inclusive, esse é um conhecimento que eu tenho do meu professor Marcos Ávila, que desde o início ele falava, o perfluorocarbono é outra mão sua, é a terceira mão. Então, no caso primeiro é que ele tem a função aí na retinopatia diabética, que é o nosso caso, de tamponar esses vasos, ele ajuda bastante, né? Especialmente naqueles vasos resistentes lá, sangramento ativo, depois que você fez o máximo de aspiração, usou cautério, mas ainda tem aí um sangramento, você usa o perfluorocarbono, te ajuda bastante. E eu tenho usado bastante também, em casos de retinopatia diabética ou não, onde você tem descolamento tracional, regmatogênico, onde você tem uma elevação da retina, você vai fazer o peeling da limitante interna ali, ela fica movendo, vai para cima, para baixo, você coloca, tem vários vídeos sobre isso, você coloca o perfluorocarbono, ela quieta lá embaixo e te ajuda a fazer um peeling maravilhoso, logicamente que com a sensibilidade e controle ali da força, você não deixa passar nada para o espaço subretiniano, no caso, tendo um buraco periférico, tendo o componente regmatogênico tracional, você deve ter eliminado ele antes de colocar o perfluorocarbono para que ele não passe direto para o espaço subretiniano. Então, perfluorocarbono eu uso bastante. Você usa, Cláudio? Bom te encontrar lá em São Paulo, hein, Cláudio? Foi jóia o curso, né? É bom voltar ao presencial. Desculpa, Fran. Na realidade, só complementando, parabéns pela aula, parabéns pelos casos, né? É muito legal ver casos complexos como esse sendo feitos com tamanha maestria. E parabéns, Hudson. E eu acho que o bom cirurgião é o cirurgião que sabe resolver as complicações, como você fez aí no último caso em relação à pinça, né? Então, acho que parabéns. Complementando a questão do perfluoro, eu uso muito perfluoro, eu uso muito pouco cautério na cirurgia de diabetes,
Eu uso para fazer a hemostasia, eu uso a pressão, né, intraocular. Antigamente a gente usava o soro gelado, né? Hoje a gente não sei por quê, acho que paramos de usar essa questão do soro gelado, mas assim, eu uso a questão da pressão e uso o Perflu para, muitas vezes, quando começa a sangrar um pouquinho mais, a gente não consegue controlar, eu uso o Perflu para hemostasia. Agora, de vez em quando, eu só dando uma dica, não para vocês mais velhos, eu pego o próprio probe do vitreófilo e encosto no vaso que está sangrando ali, fica uns 30 segundos ali, e aí ele acaba cauterizando, ele acaba parando de sangrar, né? Então, é legal e fundamental, mas no dia de hoje já quase que padronizou, lá no hospital não vem outro tipo de trocáter, é o trocáter valvulado, né, que ajuda demais. Antigamente ele ficava enxugando gelo quando não tinha um valvulado, né? E porque sangrava e a gente, quando tirava a pinça, sangrava de novo, né? Então agora com valvulado ajudou demais essa questão. Mas parabéns pelos casos e realmente foi muito bom te ver lá em São Paulo e voltar os presenciais. Os tempos, né? O que eu quis dizer, na verdade, do Perflu, gente, eu também uso muito Perflu, mas assim, era do Perflu quando você tem tabletop, na verdade, quando você tem essas trações muito densas, por causa do risco dele migrar para espaço subretiniano se você estiver trabalhando com essa tração 360, né? E você pode criar buraquinho iatrogênico. Mas é por aí mesmo, né? É uma terceira mão que tem muita valia. O Cláudio perguntou aqui no bate-papo se semana que vem a gente vai apresentar mais casos cirúrgicos. Semana que vem seria o Igor, né? Mas como ele vai estar de férias, ele está viajando, se não me engano, ele pediu para trocar essa aula, então a aula dele vai ficar com melanomas, que vai ser mais para o final do ano. E vamos sim, a minha ideia na semana que vem é cada um apresentar um caso cirúrgico, quem quiser participar, qual serviço quiser participar, para mostrar a sua experiência, como você aborda, talvez no máximo de 5 minutos aí de vídeo, para que todos possam apresentar, e a gente discutir um paper para agregar aí também alguma atualidade para os fellows e residentes que estão no grupo, tá bom? Pode ser assim? Excelente, Francine, excelente. Só uma última, o conceito dos antigos aqui, né? O Hudson tirou com maestria aí a tração toda, né? Mas a gente tem um conceito aí da segmentação, né? Que seria pegar aquela tração ali e ir segmentando ela devagarzinho, você vai tirando, você vai vendo os planos e vai cortando os planos, deixando tipo uns topinhos assim, aí fica mais fácil de você tirar. Hoje a gente com 25, 23, a gente consegue tirar com o próprio probe mesmo da vitrectomia, e casos como esse último do Hudson, de vez em quando a gente lança a mão da bimanual através do chandelier, né? Então, a gente fazia muita segmentação no 20, hoje com os probes probe menorzinho, a gente acaba tirando com mais facilidade, mas sempre deixando esse conceito um pouquinho, mesmo com probe eu vou segmentando, eu vou deixando pedacinhos e depois vou tratando aqueles pedacinhos separadamente, que facilita a gente ver, porque a tração da diabetes ela vai além do que você está vendo ali, então muito cuidado na hora de puxar, que você pode criar uma retinotomia um pouquinho além daquele campo visual que você está ali naquele momento. Hoje com a grande angular facilitou, né, Hudson? Mas é só colocando os cabelos brancos aqui na aula. Aqui. É verdade, facilitou bastante, mas não pode fazer, e eu falo isso para o fellow, para o residente que está ali olhando, geralmente é o fellow que faz, fazer esse tipo de trabalho sem lente macular. Eu não deixo de usar, porque na lente macular você está ali pertinho, uma lente macular de grande angular, você está vendo tudo muito perto. Às vezes você faz de longe, na grande angular, usa o zoom, mas não é a mesma nitidez. Então, como o Cláudio falou, sempre que possível, usar os instrumentos, é bom tê-los à mão. A Maria Berrocal gosta muito de fazer uma técnica parecida com essa minha, e muitas vezes ela usa o vitreófilo como delaminador. Hoje, com as entradas
as saídas, o porte do vitreófilo se tornou cada vez mais fácil de você usar o vitreófilo como delaminador, especialmente 23, 25 e 27G, como o Oshima faz bastante também lá do Japão. Então, usar esses instrumentos, como o Cláudio falou, e o perfil carbono é também um instrumento para fazer a contraforça também dessas membranas. E como aquele caso extremamente difícil, dispendioso a nível de tempo, mas a gente tem que insistir, né? Tirar o máximo para não colocar um perfil carbono precocemente, que aí sim, né? No caso do tabletop, como a Francine falou, você pode também colocar perfil carbono no espaço subretiniano. Desculpa, sem estender muito, teve uma discussão aqui no bate-papo sobre anti-VEGF, só a tendência nossa é usar quase 100% dos casos do diabético, que é outra maneira de dar não é hemostasia, mas tirar a possibilidade de sangramento durante a cirurgia. Quanto mais tração, mais perto da cirurgia eu tenho a tendência de fazer o anti-VEGF. Com menos tração eu uso em 7 dias, com mais tração tem vezes que eu uso com 2 dias de pré-operatório. Então, bem lembrada a questão do anti-VEGF aí como uma ferramenta fundamental nessas cirurgias. Desculpa, Francine, ter ultrapassado o tempo aí. É tão gostoso o conhecimento aqui que a gente extrapola. Desculpa aí. Imagina, Bemi. Você é sempre muito bem-vinda. Seus comentários são sempre excelentes. Mas eu acho que é isso, né? Acho que podemos encerrar por hoje. Alguém tem mais alguma dúvida? Queria também estimular os fellows e os residentes para que eles façam as suas perguntas, né? Porque a ideia é essa reunião ser uma reunião dinâmica, da mesma maneira que a gente faz no Retina Groundhouse à noite, e que a gente possa tirar as dúvidas e discutir um pouquinho mais. Então, todas as perguntas, elas são bem-vindas, e nenhuma pergunta é tola, tá? Então, todas as perguntas, elas são importantes. Muito bom. Então, parabéns. Hoje à noite não tem aula, a aula volta só no dia 28, né, porque é quinzenal, tivemos aula semana passada, e na verdade 2 aulas seguidas. Então, dia 28 a gente tem aula sobre endoftalmite, uma aula muito fantástica e bem ilustrada com o Dr. Gustavo Henning, que é aí de vocês também, né, do Centro Oftalmológico de Minas Gerais, de Belo Horizonte, nossa amiga, né, Claudinho? É uma aula que já estão todos convidados, vai ser uma aula muito boa, não vale a pena perder. Tá bom, gente? Muito obrigada, Rodrigo, parabéns mais uma vez. Viu? Hudson, Luciana, obrigado pela reunião. Feliz Páscoa a todos, né, Fran? Feliz Páscoa a todos aí. Feliz Páscoa a todos, verdade, Lu. Abração para todo mundo. Beijo. Tudo de bom, gente.